Finalmente vamos falar de Haikyuu aqui no Omelete Z. Eu vim trajado de Aoba Josai para eleger o Dream Team definitivo do melhor anime de todos os tempos, que é essa obra-prima sobre o voleibol e sobre a amizade que é cultivada ali nos tempos escolares. E para isso eu trouxe André Zuliani, que já saiu da escola faz bastante tempo, mas tá aqui para falar um pouquinho desse anime de vôlei. Eu aprendi a gostar de vôlei, mentira, eu não aprendi a gostar de vôlei por causa de Haikyuu, mas eu aprendi a gostar muito mais de anime e da vida como um todo depois de assistir Haikyuu, porque Haikyuu é um dos melhores, se não o melhor, animes de esporte. A gente vai ter um vídeo ainda discutindo um pouquinho sobre isso, pro Breno poder argumentar por que Haikyuu é melhor do que Slandunk e eu poder não querer agredir ele. Mas eu não aqui... Tô brincando. Não achei graça. E eu já aviso, você que gosta de xingarinho de graça, vai ter clubismo aqui sim, tá? Vai ter clubismo aqui sim, porque Haikyuu é muito foda e o Karasuno é muito foda. Concordo plenamente. O que vai acontecer aqui? Nós vamos eleger o nosso Dream Team de Haikyuu. A régua que eu peguei ali é o anime até o momento, que eu já li o mangá, eu sei o que acontece, mas o Juliane é anime only. E a nossa régua é de jogadores até esse momento do anime, porque depois que rola um monte de coisa ali, bastante coisa muda. E a gente vai escolher um time titular bonitinho. Um levantador, um líbero, um oposto, 2 pontas e 2 middle blockers, 2 centrais, que é a posição do Hinata, que é o maior absurdo. O técnico do Karasuno é um pardal do caralho. Mas... Se Bernardinho assistisse Haikyuu, ele ia ficar revoltado. Possivelmente, não faz o menor sentido você colocar um boneco de 1,70m como central. Enfim, então vamos de levantador primeiro, eu gosto. Tá bom. Gosto do debate. Você que vai argumentar, né? Porque aqui eu já começo com o meu clubismo aqui, agora. Não tem como um levantador titular de todo o time de Haikyuu não ser Tobio Kageyama. O rei da quadra. O rei da quadra, o nosso Vegeta. O nosso Vegeta de Haikyuu. Não tem como você fazer uma seleção sem colocar o Kageyama. Dá pra colocar a fotinha do Kageyama aí? Olha aí, ó, Kageyama. Que fotinho merda que eu escolhi, hein? Mas esse é o nosso Kageyama aqui. O meu levantador escolhido para essa seleção, apesar de eu estar trajado aqui de Aoba Josai, não é o Oikawa. Meu levantador escolhido seria Miya Atsumo, um dos irmãos gêmeos ali do Inarizaki. Eu acho ele uma versão aprimorada do que o Kageyama e o Oikawa trazem pro jogo. E aí que eu já começo meus argumentos. O Kageyama, sim, é um excelente jogador, mas ele ainda é um primeiranista, ele é um pouquinho mais jovem e tudo mais. O Atsumo, se eu não me engano, ele já tá no segundo ano de escola, de segundo ano de ensino médio, então ele já tem um pouquinho mais de experiência lá, as quadras do Nacional já não são mais tão aterrorizantes pra ele. E o cara tem um saque absurdo, que é uma das armas principais do Oikawa também, tanto que ele tem um negócio de falar pra galera parar. E, pô, ele literalmente copia o grande trunfo do Kageyama em tempo real. Ele vê o Kageyama fazendo e fala, pô, da hora. Vou fazer. E aí ele e o irmão dele fazem ali, eles perdem, né? Tomam um bloco do Hinata e do Kageyama, mas aí se pá um pouquinho de plot armor até. Inclusive você deu os meus argumentos. Ele copia o Kageyama, aí ele usa e aí ele perde. Então, tipo assim... Mas além de copiar, o Kageyama não tem um saque bom ainda nesse ponto do anime. Ele tem um saque melhor do que o resto, que ele consegue sacar pulando, mas ainda não é uma arma de fato. Ele tem ali até certo no filme do Nekoma, mas isso mal vira um ponto no filme, é questão de crítica aí pra quem leu o mangá e viu o filme também. E ele tem muito mais versatilidade, tem toda aquela coisa dele faz um levantamento que ele tá quase no chão. Que ele fala, pô, ele vai ter que levantar de manchete aqui, ele agacha tal, e vai levantar, puf. Levantamento mas perfeito. A gente tem ali o time dele, qual que é o nome dele do time? O Inarizaki. O Inarizaki, ele é um time que se baseia muito nos gêmeos, né? Sim. O Kageyama, apesar dele ser... Eu não lembro se agora eles chamam ele de Ace também. O Kageyama. Não, o Ace é o Asahi, Não, né? eu sei que é o Asahi, mas tipo... Você chama de Ace todos os seus jogadores que podem desequilibrar. Ah, tá, entendi. E o Kageyama é um deles, né? Sim. Tanto que ele é chamado de rei da quadra. Ele é o que é chamado pra treinar junto com a seleção. Sim. Ele é um dos monstros, né? Que é os 2 monstros dele. Pois é. Justo. Eu ainda acho que o Atsumo é melhor que o jogador do que o Kageyama nesse ponto, mas essa vitória eu vou dar pra você. Tá bom, perfeito. Então, nosso levantador é Tobio Kageyama. Seguindo aqui agora para a próxima posição, ainda nas posições individuais, vamos para oposto. E aqui eu acho que não tem a menor discussão. O Shijima Wakatoshi é o melhor jogador de Haikyuu, da obra. Ele é o cara mais absurdo, ele é o 10 de 10, ele é um demônio que precisa de 6 jogadores e mais um pouquinho de roteiro pro Karasuno conseguir ganhar. E apesar de carregar 5 bagres no Shiratorizawa, ele ainda consegue dar um calor desgraçado em todos os outros times. Ele é terceiranista, não é? Ele é terceiranista. Eu acho que ele pode ser o equivalente ao Cristiano Ronaldo. Ele é. Desse anime.
Não, assim, a gente tava fazendo a nossa seleção, aí eu perguntei pro Breno, qual posição que é o do Shijima? Porque eu não entendo muitas posições de vôlei mesmo tendo assistido Haikyuu. Aí ele falou, o oposto. Então eu falei, então, ele é meu oposto. Não tem porra, o cara é o pica das galáxias do Ele anime. é o... Ele é o 10 de 10, tá ligado? então, Não tem o que falar. Tanto que o Tsukishima, ele consegue bloquear o Ushijima só porque o levantador faz cagada e só porque ele tava ali enchendo o saco, e tal, bate na mão e não sei o quê. Não, e é uma coisa, se você falou isso, é uma coisa que eu gosto muito do anime. Por exemplo, ele fala assim, eu não vou bloquear ele. O cara é muito melhor do que eu. Sim. Mas eu vou bloquear algumas. Uma vez. Ele fala algumas e ele fica puto que ele só consegue uma ainda. Entendeu? E é a que ele precisava pra Karazuno ganhar. Exato. A melhor cena de todo o meu anime, inclusive. Que é ele comemorando, Sim, né? toda vez que passa essa cena eu paro pra ver. Eu estou arrepiado só de falar agora. Puta, os cores de Haikyuu nas redes sociais, meus amigos, são alguns dos melhores de todo o universo dos animes. Enfim, nosso oposto é o Ushijima. E acho que pra fechar as posições individuais, a gente vai concordar também no líbero, né? No líbero. Porque não tem como. Não tem. Mas tem tem alguns que se destacam Sim, ainda. sim, não sim. tem. O do próprio do Shiratorizawa Nekoma, não tem. O do Nekoma eu acho que é o melhor líbero que tem, até porque o Nekoma é conhecido pela defesa, né? Pela resiliência, por ser um time chato de você conseguir pontuar, né? Então o líbero do Nekoma talvez seja melhor do que meu mano Nishinoya Yu, mas só um deles tem o Rolling Thunder. Isso é verdade. Só um deles tem a franjinha. E só ele é mais baixo que o Hinata. É verdade, só ele é mais baixo que o Hinata. Hinata. Cara, o Nishinoya é o boneco mais legal de Haikyuu pra mim. Eu acho, entre ele e o Oikawa, e ultimamente o Kuro, depois do segundo filme, do primeiro filme, né? Eu acho o Kuro um personagem muito querido, mas o Nishinoya é o boneco que os animadores vão gastar mais tempo pra fazer os movimentos. É o boneco que é mais engraçado do que todo mundo ali, ele e o Tanaka. E ele é bom pra caramba, tipo, se o Karasuno conseguiu chegar tão longe, é porque ele é o prime instinto do jogador. Você vê que ele não é tão técnico, ele vai aprendendo ao longo do anime outras técnicas que ele vai absorvendo de outros líberos, mas é meio que a mesma vibe do Atsumo. Ele vira e fala, pô, legal esse negócio que esse moleque faz. Aí ele faz igual, e melhor. Não, e a entrada dele no anime é fantástica também, né? Porque eles estão treinando, a primeira cena... Eu não lembro agora por que ele não tava antes. Porque ele tava suspenso da escola, coisa assim. É o clássico time de ensino médio, um jogador fez merda, tá tirando nota baixa, esse era o Nishinoya no começo. Eu não lembro se ele tinha tirado nota baixa, se ele tinha tomado advertência, alguma coisa, mas ele fez merda na escola e por isso ele não tava jogando. Eu lembro. Mas a galera tá treinando o saque e aí do nada ele aparece e recebe, né? Sim. Não, isso é muito foda. Então... Lembrando, por enquanto está Kageyama, nosso levantador, Nishinoya como líbero e o Shijima como oposto. Perfeito. Então a gente fechou. Fechamos as posições que só tem um. Agora a gente vai para as duas duplas. Vamos pros centrais? Vamos pros centrais. Acho que vale também explicar um pouquinho o que é cada posição, né? Você que é um atleta. O oposto no voleibol é normalmente o jogador que mais tem condição de pontuar. O levantador é bem óbvio, né? Todo mundo sabe, é o cara da segunda bola, é o cara que vai deixar o atacante na melhor condição. E o líbero é o cara que vai ser focado na defesa. Enfim, agora a gente vai pros centrais, né? A gente vai pros centrais, o nome em inglês da função é middle blocker, né? O bloqueador do meio, que já diz bastante do que a gente precisa fazer, do que o central precisa fazer. E a gente conhece isso muito na forma do Tsukishima, do Dateteki também, que tem toda aquela coisa da parede de ferro e tudo mais. E a gente conhece também outros centrais que são muito especializados no bloqueio, tipo o Tendo do Shiratorizawa, é esse cara. Mas acho que os meus dois centrais são o Suna, do Inarizaki, e o Kuro, do Nekoma. Olha, então tem um que a gente vai concordar, que é o Suna, Uhum. que tem um bom character design também, que eu gosto. Gosto. Mas a minha outra escolha foi o Russo Leve, o gigante Russo Leve. Boa escolha também, cara. Eu cogitei colocar o Leve aqui. Mas eu vou defender pra mim o Kuro, que a gente tá fazendo um time de estrelas aqui. E precisa ter alguém com os dois lados do cérebro funcionando. Esse Kuro é verdade, né? Precisa ter uma pessoa que vai saber olhar e falar, o Shijima, dá uma segurada, mano. E ele vai entender. Não, mas é que eu gosto do Leve porque, primeiro, que eu acho ele carismático, eu gosto muito da entrada dele no anime, eu gosto... Você tem um especial... Tem um OVA dele, né? Tem um OVA dele que é quando ele chega, ele tá se adaptando e tal... Que eu achei até que ele fosse ter um pouco mais... No anime ele não tem tanto destaque. E aí quando a gente tem a Batalha do Lixão no filme, eles têm que fazer algumas escolhas. Não sei se no mangá ele acaba tendo algum tipo de protagonismo maior do que ele teve no filme. Eu não lembro, mas tem muita coisa do filme que eles tiraram. Tem bastante coisa, assim, que foi removida. Eu imagino que o Lev tenha tido, no mínimo, um flashbackzinho a mais ali. Então, porque ele não tem quase flashback no anime, além do que a gente vê no OVA, né? Sim.
É bem pouquinho. A gente sabe que é um personagem russo e tudo mais, tem aquela história, mas é meio que isso. E foi rápido, eu achei que fosse ter mais discussão nesse. A gente pode... Não, mas a gente tem que escolher... A gente tem que escolher entre o Kuro e o Lev, né? Você concorda com... Eu concordo com você. Tem que... Com você, porque eu acho que vai muito... Você perdeu nesse argumento quando a gente falou do Kageyama, mas nesse você ganhou. Porque eu acho que e o Lev, não só ele é primeiranista, como ele tá vindo... Tá começando agora, uma nova cultura... Tá se conhecendo e você tem um outro jogador que é mais a cara do time, entendeu? Mas voltando, vamos falar um pouquinho do Suna, só pra ele não passar batido. Eu escolhi ele mais porque ele é um jogador que é muito equilibrado nas duas funções ali do central. Ele tem um excelente bloqueio, né? E o ataque dele é muito peculiar, se você lembrar. Ele é um cara que desafia muito o Tsukishima porque ele consegue atacar de uns ângulos bem esquisitos, né? Ele roda o corpo lá e faz... Pum. Como é que ele faz? Que tem a câmera lenta, né? Ele para assim, ele vira e aí ele bate com um ângulo todo esquisito, né? Então é um cara muito completo. Acho que o Kuro também tem esse... Ele tem um quê de defesa ali, além do bloqueio, de defesa de recepção mesmo. Acho que é um meio de rede bem equilibrado. Não vai ter aquele ultra especialista em bloqueio, apesar dos dois serem muito bons. E do Kuro tem ensinado o Tsukishima a bloquear melhor. Mas eu acho que tá equilibrado. Enfim, ponteiros. É aqui a gente vai brigar. Porque eu já avisei já avisei o Breno antes que eu ia ser muito clubista, né? Você quer que eu comece? Fala aí, vai. Pelo ponto. É Bokuto. Certo, justo, concordamos aí. Vai estar... Oi? Vai estar no seu? Tá no meu. Então é uma discussão só, porque assim, gente... não tem como a gente fazer umas... É o mesmo argumento do Kageyama, mas acho que é um peso ainda maior. Como é que você quer fazer uma seleção dos maiores... de Haikyuu, e você não vai colocar o nosso protagonista? Hoshiumi Korai é mais jogador do que Hinata Shoyo. Tudo bem, mas numa seleção ele não pode estar. Claro que não, a gente já escolheu o jogador coração, é o Kuro ali, não precisa mais do Hinata. O Hinata é reserva nesse time aqui. Não pode ser, cara. O Korai, por quê? O Korai, ele teve... Hoshiumi, Korai, whatever, chama como quiser. Vamos botar o Hoshiumi deles, só pra galera diferenciar. O Hoshiumi é o que tem o olhinho de coruja, né? Todo esquisito. E ele é apresentado até como esse rival do Hinata, né? Eles ficam se encarando ali, porque o Hoshiumi é baixinho, igual o Hinata. Ele é um pouco mais alto, né? Ele é tipo 2 centímetros mais alto que o Hinata. Só que o que me chama a atenção dele, que nem teve tanto destaque ainda no anime, né? Ele vai aparecer mais no próximo filme, que vai ser o jogo contra o Kamomedai, de fato. Só que tem uma cena do anime que, tendo já um pouco de background do mangá até, eu consigo entender melhor o que o Hoshiumi significa nesse contexto de Haikyuu. Ele é o teto do Hinata. E não sou eu que digo isso, é o Kageyama. E isso a gente já vê até aplicado no filme do Nekoma. Que é quando o Kageyama vira pro Hinata e fala, você consegue pular mais alto. E como que ele sabe que o Hinata consegue pular mais alto? Porque ele já viu o Hoshiumi pulando. E ele sabe também que o Hinata tem uma capacidade melhor de recepção, e isso vai ser desenvolvido mais pra frente no mangá. Mas por quê? Porque ele já viu o Hoshiumi jogando. Então o Hoshiumi, ele é o Hinata aprimorado nesse ponto da história. O subtítulo do próximo filme que vai ser esse jogo é Haikyuu Karasuno contra o Pequeno Gigante. Sim, o Pequeno Gigante é o Hoshiumi, não é o Hinata. O Hinata... Não, tudo bem. Mas é isso, eu acho o Hoshiumi mais jogador do que o Hinata agora, por causa desses pontos que eu levantei. Inclusive, esse negócio do Pequeno Gigante tem umas teorias bem legais na internet. Se você não leu o mangá ainda, não tem spoiler, vale a pena se divertir com as teorias. Mas esse é meu argumento. Pra mim, o Hoshiumi merece mais, o Hinata é banco nesse time aqui. Mas... se ele é primeiranista, ele já é considerado o Pequeno Gigante e ele já tem um teto maior do que o Hinata, aí você tá me quebrando as pernas. Eu não acho que ele tem um teto maior, eu acho que ele já atingiu o teto que o Hinata tem pra chegar, assim. Tipo, eu acho que o Hoshiumi não cresce muito mais do que ele já tá. O Hinata ainda tem muito a se desenvolver. E a gente tem alguns sinais disso, né? Mas é que se ele é primeiranista junto igual o Hinata, ele está mais desenvolvido. Ele tá melhor, exato. E a gente tem alguns sinais de que o Hinata tem lugares pra crescer, assim. A recepção dele contra o Ojiro Aran, né? Que é o o ponta do Inarizaki. Que é aquele momento que eu me emociono só de assistir. Porque o Hinata faz e ele cai pra trás. Né? Perfeito, maravilhoso. Isso é até o técnico aparece que está assistindo, aparece dar um sorrisinho. Isso é um grande foreshadowing do que vai acontecer mais pra frente no mangá. Tem várias outras demonstrações de coisas que o Hinata ainda pode melhorar. Haikyuu é bem construído nisso, né? Ele dá algumas dicas de como que o Hinata vai evoluir como jogador, até que ele se concretiza isso no momento mais decisivo do jogo. É meio que a estrutura do anime. Parece até previsível falando assim, né? O que é legal do Hinata, a construção da jornada dele, é que ele é um cara que é muito bom, você vê que ele tem um potencial, mas ele ainda é muito cru. Sim. E você vai ver ele sendo desenvolvido. E eu acho que isso que faz Haikyuu ser ainda mais fascinante, entendeu? Porque você não tem o cara... A gente tá muito acostumado a ver anime aí, de shonen clássico,
que ele já é pica das galáxias. Então, Sim. tipo, você pega um One Punch Man da vida que ele derrota todo mundo com um soco, sabe? Assim, não precisa ir tão além. Em Haikyuu, não. Você tem um cara que é protagonista e você vai se desenvolvendo com ele, você vai crescendo, acompanhando essa jornada, que é o que torna tudo mais legal. E aí eu acho que é mais... Por isso que é... Eu imagino que ele vai ser o craque, então pra mim, ele já chega na frente. Eu queria muito que você soubesse o que acontece mais pra frente pro mangá, porque é muito da hora. É um pouco apressado, mas é muito da hora as coisas que vão acontecendo mais pra frente no mangá. Mas acho que podemos concordar então que Podemos concordar. o Hinata, infelizmente, é banco no Dream Team de Haikyuu. Pode ser. Essa, inclusive, vai ser a thumbnail desse vídeo para as pessoas já virem com sangue nos olhos, assim, elas vão trombar com argumentos. Então vamos recapitular. Vamos recapitular, é Vamos isso. recapitular, porque eu acho que da minha seleção aqui, a gente só discordou concordou de em vários pontos, né? Não, sim. Eu acho que, ó, levantador, Kageyama. Sim. Aí um dos pontas, o Bokuto. Aham. Aí o outro ponta, O Hoshiumi. o Hoshiumi. Líbero, o Nishinoya. Concordamos O nesse. posto, o Shijima. Um centrais, o Suna. Sim. E o outro central, O Kuro. o Kuro. É isso, perfeito. Esse é o nosso Dream Team definitivo de Haikyuu. Não tem nenhum jogador errado aqui, mas se você quiser se arriscar e discordar da gente nos comentários, fica à vontade e deixa aí embaixo qual que é o seu Dream Team de Haikyuu até agora, sem considerar o que acontece no mangá mais pra frente, porque aí a gente vai entrar em spoiler e eu quero evitar isso daqui pra ninguém me xingar, inclusive o Zuliani, porque ele pode me bater que ele tá aqui do meu lado. É isso, deixa o seu Dream Team nos comentários aqui embaixo, não esquece de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal, porque se depender de mim vai ter muito vídeo de Haikyuu aqui nos próximos meses. Falou!